Olá! Sou a professora Lucília Lopes, aqui novamente nesse cenário lindo e colorido da Multirio, que contrasta bastante aí com as minhas roupas bem escuras e também com esses meus longos cachos em constante desalinho. E eu tô aqui novamente, sabe para quê? Você sabe, né? Para te propor uma reflexão. Será que eu consigo? Quantos livros você tem em casa? Quantos livros do que você tem em casa são nacionais? Quantos dos livros nacionais que você já leu foram escritos por mulheres? Você sabe me responder? Bom, segundo uma pesquisa realizada em 2014, 70% das obras literárias do Brasil foram escritas por homens. Fora esse número assustador, muita gente não se interessa pela história da literatura nacional. Quer dizer, são poucos os que conhecem os autores do nosso país e principalmente as pioneiras literárias. Em um país ainda tão desigual, diante de sua representatividade, poucos conhecem as primeiras escritoras que conseguiram romper o bloqueio de uma sociedade patriarcal em pleno século XIX. Ana de Barandas, Nísia Floresta, Maria Firmina dos Reis, são alguns exemplos dessas geniais escritoras que tinham a educação como base na sua trajetória e que conseguiram feitos inéditos em um país ainda tão injusto quanto ao reconhecimento da sua própria diversidade. Mas eu quero aqui falar de uma dessas pioneiras que, graças à possibilidade de sua família, conseguiu estudar e se formar numa época em que mulheres não podiam alcançar esse feito. Estou falando de Júlia Lopes de Almeida, a primeira escritora a publicar livros infantis no Brasil. Ela escreveu contos, crônicas e também peças de teatro. Júlia Lopes de Almeida fez parte de um grupo de intelectuais que idealizou a Academia Brasileira de Letras. O nome dela, inclusive, estava incluído entre os 40 primeiros imortais, mas na última hora foi cortada da lista pelo simples fato de ser mulher. Os intelectuais da elite brasileira da época entenderam que a Academia Brasileira de Letras tinha que seguir os moldes da Academia de Letras francesa, que só permitia a inscrição de escritores homens. Para resolver essa situação, colocaram o marido da escritora no lugar que seria destinado a ela. Mesmo com tantas escritoras de destaque, a regra de não aceitar mulheres nas cadeiras da academia só seria alterada, sabe quando? 1977, quando a Raquel de Queiroz se torna, então, a primeira mulher a assumir uma cadeira de imortal. Observe com cuidado a ousadia do texto de Dona Júlia Lopes de Almeida, no trecho que eu escolhi aqui de uma de suas obras. Presta atenção. Os povos mais fortes, mais práticos, mais ativos e mais felizes são aqueles onde a mulher não figura como um mero objeto de ornamento, em que são guiadas para as vicissitudes da vida com uma profissão que as ampare num dia de luta e uma boa dose de noções e conhecimentos sólidos que lhe aperfeiçoem as qualidades morais. Uma mãe instruída, disciplinada, bem conhecedora dos seus deveres, marcará, funda indestrutivelmente no espírito do seu filho o sentimento da ordem, do estudo
e do trabalho de que tanto carecemos. Bom, como nada é fácil, vocês perceberam que ainda predominava ali no texto de uma autora feminina a intenção do patriarcado vigente na época. Quer dizer, o lugar reservado para uma mulher ainda era ao lado de um marido como protagonista da criação dos filhos e não entre os intelectuais ou na sociedade dominante da época. Mesmo assim, podemos encontrar um pouco mais de força representativa em seu texto. Preste muita atenção nesse outro trecho de outro de seus livros. Por que não o hei de enganar do mesmo modo? Em consciência, não há homens nem mulheres. Há seres com iguais direitos naturais, mesmas fraquezas e iguais responsabilidades. Mas não há meio dos homens admitirem semelhantes verdades. Eles teceram a sociedade com malhas de 2 tamanhos, grandes para eles, para que seus pecados e faltas saiam e entrem sem deixar sinais, e extremamente miudinhas para nós. No Brasil em que a escritora vivia, as mulheres ainda não tinham acesso à educação nem ao voto para eleger seus representantes políticos. Eram legalmente inferiores aos homens. Por isso, não é difícil entender esse trecho do livro A Viúva Simões, um dos mais famosos dela. Observe comigo, presta atenção. A mulher brasileira conhece que pode querer mais do que até aqui tem querido, que pode fazer mais do que até aqui tem feito. Precisamos compreender antes de tudo e afirmar aos outros, atados por preconceitos e que julgam toda a liberdade de ação prejudicial à mulher na família, principalmente dela, que necessitamos de desenvolvimento intelectual e do apoio seguro de uma educação bem feita. Essa genial escritora já apontava novos tempos, tanto na literatura brasileira quanto na sociedade do século XX, que já se mostrava aí diferente do século que tinha terminado, do século anterior. Preste atenção nesse trecho do livro que se chama Das Donas e Donzelas. Olha a ousadia da escritora. Nos tempos antigos, a mulher era calma, submissa, pacífica e retraída. Mas seria tudo isso por ter mais bom senso, mais felicidade e menos ambição? Não me parece. O motivo devia ser outro. O motivo devia de estar na atmosfera que a envolvia e em que não existia nenhum elemento agitador. Não somos nós que mudamos os dias, são os dias que nos mudam a nós. Tudo se transforma, tudo acaba, tudo recomeça, criado pelo mesmo princípio, destinado para o mesmo fim. Nascemos, morremos e no intervalo de uma outra ação vivemos a vida que nosso tempo nos impõe. O que ele impõe odiernadamente à mulher é o desprendimento dos preconceitos, a luta, sempre dolorosa, pela existência, o assalto às culminâncias em que os homens dominam e de onde a repelem. Mas seja qual for a guerra que lhe façam, o feminismo vencerá. Porque não nasceu da vaidade, mas da necessidade que obriga a triunfar. Será que as coisas mudaram?
resultado da pesquisa que deu início a essa videoaula, ainda temos aí um longo caminho pela frente, vocês não acham, não? Basta lembrar que mesmo no evento cultural de maior amplitude do século XX, a Semana de 22, que se passou em São Paulo, não havia nenhuma representante feminina da literatura nacional. Ok, é certo que Patrícia Galvão, a Pagu, ficou marcada como tal, mas a verdade é que na época do evento ela tinha apenas 12 anos de idade. E nas artes plásticas, apenas Anita Malfatti representou a pintura brasileira, já que Tarsila do Amaral só participou aí do movimento modernista um pouco depois do evento. Bom, mesmo com muito a fazer, não podemos deixar de comemorar os avanços que o mundo tecnológico de hoje nos presenteia. Afinal, não só a educação, como os textos produzidos por diversos representantes ficou mais acessível com os recursos adquiridos aí pós-internet. Atualmente, já é possível baixar obras inteiras que se encontram em domínio público gratuitamente e as consumir em aplicativos de leitura sem a necessidade da impressão física. Até plataformas que a princípio funcionavam para vendas de livros já estão disponibilizando aí gratuitamente textos livres de direitos autorais em suas bibliotecas para que possamos adquirir de maneira digital. Você já possui uma biblioteca digital aí particular com livros de domínio público? Que tal baixar um e-book da escritora que falamos aqui hoje, Júlia Lopes de Almeida, direto de uma loja digital, onde os títulos de domínio público já se encontram gratuitos e disponíveis para leitura em dispositivos e aplicativos digitais diversos. Gerencie o seu conteúdo particular e os dispositivos para ler quando achar melhor, da maneira digital que for mais confortável aí para você. E antes de me despedir, como sempre, que tal conferir como fizemos esse lettering que está decorando aí a aula de hoje e é cheio de significado, você não acha? Confere aí.
pioneiras literárias femininas. Pratique você o hábito da leitura, principalmente os livros escritos por mulheres e outros representantes que durante séculos não tiveram chance de se fazer ouvir. E não deixa de me encontrar aqui, ó, na próxima semana. Eu vou estar te esperando, com certeza. Tchau!